Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Hoje é vídeo de pré-jogo de Fluminense e Cabo Friense, válido pela Taça Rio do Campeonato Carioca de 2019. Eu sou o Gabriel Amaral e, como eu falei, isso aqui é o pré-jogo, né? Então, se você sabe que tem pré-jogo, é porque tem pós-jogo também. Então, fica ligado aqui no canal, porque logo após a partida entre Fluminense e Cabo Friense, vai ter vídeo de análise pocket subindo aqui já no canal. Então, já fica ligado pra acabou o jogo. Dá ali aqueles 20 minutos pra você tomar água, né? Repensar e dar uma olhadinha no Twitter, tal, falar ali no grupo do WhatsApp. Já, opa! Se você apertar aqui embaixo e se inscrever no canal, clicar no sininho, você já recebe a notificação logo depois pra saber aí a minha análise da partida entre Fluminense e Cabo Friense. Vale lembrar, Fluminense e Cabo Friense é hoje, neste domingo, às 4 horas da tarde. Os jogos da Globo, né, o tradicional horário do domingo, não é mais às 5. Veio para as 4 horas, depois que já passou aí o horário de verão. Então, 4 horas da tarde. Jogo este no Maracanã, tem transmissão da Rede Globo de televisão, então você vai poder assistir na Globo, mas a preferência é que você vá ao Maracanã, né? Quem pode estar hoje no Maracanã, vá ao Maracanã. Eu não estarei hoje, estarei na quinta-feira em Boa Vista e Fluminense, aqui em Bacaxá, aqui perto da minha casa. Fiz essa troca aí de jogos, obviamente que eu quero conhecer muito também o estádio aqui em Bacaxá. E eu também, quem assiste aqui o canal com regularidade, sabe que eu venho falando, Taça Rio, caguei pra Taça Rio. Importante é Campeonato Carioca mesmo e tal, é semifinal e final, mas vale o Fluminense abrir o olho. Eu coloquei esse título, né, você tá vendo aí, né, a hora de virar líder, e nesse ponto eu tô falando de Taça Rio mesmo, da gente virar líder de dentro do grupo, e etc. Uma vitória a gente passa a Volta Redonda e passa o Vasco, enfim, tem ali a sua importância, já que provavelmente do outro lado o Botafogo não deve se classificar, então a gente provavelmente deve enfrentar um time pequeno se a gente se mantiver na primeira posição. Apesar de, vale destacar, a gente foi o único clube que não jogou clássicos na Taça Rio ainda. Na semana que vem a gente tem o Botafogo e no outro domingo a gente tem o Fla-Flu. Então, a gente, nesse ponto aí, a gente tá com uma vantagem em cima dos outros, mas que essa vantagem vai ser quebrada nas próximas semanas. Porém, assim, como mesmo falando dessa questão de liderar a Taça Rio e etc., o principal pra mim é focar na classificação geral do Campeonato Carioca. Por quê? Porque o Carioca é o seguinte, ele dá 4 vagas pra semifinal do campeonato, né? O campeão da Taça Rio, o campeão da Taça Guanabara, a melhor campanha tirando esses dois e a segunda melhor campanha tirando esses dois. O problema é que neste ano o regulamento coloca que se o mesmo time ganhar a Taça Rio e Taça Guanabara, o que nesse caso agora só pode acontecer com o Vasco, já que ele já ganhou a Taça Guanabara, ou seja, se o Vasco ganhar a Taça Rio também, ele já está diretamente na final. E a melhor campanha e a segunda melhor campanha abaixo do Vasco vão disputar um jogo para ver quem vai pra final. Ou seja, resumindo a história toda, o Vasco e as duas melhores campanhas estariam classificados para a semifinal do estadual. E hoje o Volta Redonda já com um jogo a mais, todo mundo já com um jogo a mais que o Fluminense. Hoje seria, se o Vasco fosse campeão da Taça Rio, seria uma semifinal entre Flamengo e Volta Redonda, e o Fluminense estaria fora, pois o Fluminense tem a 4ª melhor campanha do estadual. É óbvio que isso pode ser facilmente solucionado com uma vitória hoje sobre a Cabo Friense. Vitória essa que deve vir, né, a gente espera que venha com goleadas, assim como vieram a maioria das vitórias contra os times pequenos do Rio de Janeiro. O Fluminense teve ali um pequeno sofrimento, né, só contra o próprio Volta Redonda na estreia e contra o Resende quando empatou, ambos os jogos saindo atrás, e contra o Bangu que demorou, mas mesmo assim, quando o Bangu foi 2-0, o resultado foi pequeno, mas venceu tranquilamente. Para esta partida, o Fluminense tem alguns desfalques importantes ali no esquema de Fernando Diniz. O volante Bruno Silva está suspenso 6 jogos, só volta a jogar aí talvez até acho que na final do estadual ou na semifinal do estadual, só volta lá na frente, praticamente não joga mais na Taça Rio. E o atacante Everaldo também está suspenso, pois tomou o cartão vermelho contra o Resende. Com isso, aí você pensou, né? Everaldo tomou o cartão vermelho contra o Resende, relembrando aqui o jogo contra o Resende, entrou aquele tal de Matheus Gonçalves e jogou bem pra caramba, né? Deve ser ele que deve ser o titular. Nananina não. Matheus Gonçalves não vai pro jogo, pois ele também está com cachumba. Surto que deu aí no Rio de Janeiro, né? Do final de novembro pra cá. E, infelizmente, mais um jogador do Fluminense está com cachumba, então Matheus Gonçalves está fora dessa partida. Ou seja, essa vaga
vaga de Everaldo já passou por reserva, a reserva não pegou, e aí agora ele teria ali a opção que ele vem mais usando, né, seria Marcos Calazans. Pra quem assistiu aqui as análises lá do início do ano, eu falei sobre Marcos Calazans algumas vezes no ataque, e que ele demoraria muito a ter oportunidades no ataque, né, tanto que desde aquele jogo até hoje, Calazans não entrou no ataque, ele só entra de lateral, e essa provavelmente será a primeira chance dele no ataque do Fluminense, caso ele entre e Fernando Diniz escolha para substituir Everaldo. O time que deve vir a campo deve ser o seguinte, com o Rodolfo no gol, na lateral direita Gilberto, na zaga Digão e Matheus Ferraz, e na lateral esquerda, mais uma dúvida, eu apostaria em Mascarenhas, com o meio vindo com Ayrton, Caio Henrique e Ganso, e o ataque com Calazans, Luciano e Johnny Gonzalez. Porém, a disputa de posição é entre Mascarenhas e Alan. Pode pensar, mas o que tem a ver com Mascarenhas de lateral esquerda, Alan é volante? É porque Caio Henrique será titular. A dificuldade é saber aonde ele será titular. Se ele for titular da cabeça de área, Mascarenhas é o titular na lateral esquerda. Se ele for titular na lateral esquerda, Alan não, né? É Alan. Eu vim falando Alan, mas é Alan será titular na cabeça de área. Então fica essa dúvida aí. Eu acho que ele vai colocar o Mascarenhas e o Caio Henrique de segundo volante, porque ele tem colocado o Alan como primeiro volante. Aí nessa posição o Ayrton já é titular. Bem, sobre o adversário, vale um ponto aqui destacar. Eu sempre venho comentando, não sei se eu comentei tanto aqui no canal, mas comento com amigos, etc, de que o outro grupo, né, o grupo do Flamengo e do Botafogo, tem os 4 times pequenos, são bem mais fortes do que os times pequenos do grupo do Fluminense e do Vasco. Basta a gente ver agora, quando tá enfrentando um grupo enfrentando o outro, só o Volta Redonda tem um desempenho legal do grupo do Fluminense, né? Os pequenos de lá estão batendo bastante, né? E aí, se a gente for parar a pensar, o futebol que o Boa Vista jogou é um bom time, Bangu, Resende, e o Fluminense então tem que fazer o mesmo foco que teve contra o Ipiranga. Faz um gol cedo, Fluminense. Faz um gol cedo, o time vai se abrir. Aí você pega aquele contra-ataquezinho maroto que tem feito algumas vezes, né? Aquela pressão, toca a bola. O time da Gabo Fluminense sai pra dar o bote, 1-2 e tá na cara do gol pra matar o jogo. Faz um gol cedo, tem que se concentrar e entrar concentrado o Fluminense. Eu, por mim, pouparia o time inteiro nessa partida, ou então o time inteiro na partida contra o Boa Vista. Mas acho bem difícil que o Fernando Diniz faça isso, né? Não é do feitio dele poupar assim, não. Ele só deve tirar mesmo quem já está ou estourando de machucado, que daqui a pouco deve ser o caso de Matheus Ferraz, que jogou todas as partidas, Rodolfo jogou todas as partidas, e Luciano também jogou todas as partidas, Everaldo só não jogou quando estava suspenso, e Johnny Gonzalez só não jogou a estreia, ou seja, esses jogadores já estão no limite ali da exaustão física, deve ficar complicado, né? Vai esperar esses jogadores chegarem no limite ali para poder tirar. Então eu acho isso errado, tem que aproveitar agora para poupar, já que na semana que vem, se a gente for lembrar, na quinta-feira, sem ser essa agora, a outra, né? O Fluminense nessa quinta pega o Boa Vista, no domingo pega o Botafogo, e na outra quinta já tem Sul-Americana lá no Chile. Jogo dificílimo, precisa da vitória, é o jogo mais importante do primeiro semestre. Então, valeria uma poupadazinha, né, Diniz? Considera isso, a gente não pode correr o risco de estourar um jogador logo agora, né? Então é isso, se você quer entrar no grupo dos padrinhos do Raiz Tricolor, apareceu aqui, você vai lá, contribui no padrinho com R$10 ou mais e entra no grupo de WhatsApp dos padrinhos, lá tem sorteio, enfim, tem um monte de coisa legal. E é um grupo maneiraço do Raiz Tricolor, né? O grupo dos consultores do Raiz Tricolor. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até logo após o jogo. Ativa o sininho aí e já me espera logo após o jogo aqui. Valeu!